garantir boas condições de saúde e minimizar o surgimento de doenças. Estes são alguns objetivos buscados pelos empregadores ao cumprir o que está previsto na CLT e exigir exames ocupacionais dos empregados. Na reportagem especial de hoje, vamos saber tudo o que diz a lei sobre esses exames, quando devem ser realizados e quais deles podem ser exigidos na hora da contratação ou da demissão. Veja só. Entrevista feita, documentos pessoais separados, tudo certo para começar no novo emprego. Mas antes é preciso fazer o exame admissional. Júlia conseguiu uma vaga para trabalhar como recepcionista e foi cedo para a clínica. No exame da recepcionista, a médica do trabalho aferiu a pressão arterial, fez algumas perguntas, além de auscultar os pulmões para diagnosticar possíveis doenças. Depois de tudo isso, a nova recepcionista foi considerada apta para exercer a função. Acho importante as empresas se preocuparem realmente e ter a obrigação de fazer isso, porque tem funcionários que deve ter alguma deve ser debilitado de alguma forma para fazer algumas funções devidas, como coluna, essas coisas que influenciam demais. O admissional é para verificar se o trabalhador está em condições de exercer aquela atividade laborativa. São exames que constatam se aquela pessoa tem alguma incapacidade para desenvolver aquela situação, né? Se é um trabalho que te exponha a pressões fora do ambiente comum. O exame admissional sempre deve ser feito antes que o empregado comece a trabalhar. Isso está previsto no artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A lei ainda determina que o trabalhador faça exames na demissão e periodicamente durante o contrato de trabalho. Todos eles devem ser pagos pela empresa e realizados por um médico do trabalho. Alguns trabalhadores acham estranho que o exame para trabalhar seja muito complexo. Eles acham que tem que ser uma pergunta, tá tudo bem, mede pressão, tá ok, pode liberar o trabalho. Não é bem assim, não. O trabalhador tem que ser submetido a um exame clínico completo. O prazo para que esse exame periódico seja feito depende do tipo da atividade exercida e da idade do empregado. Em casos em que o trabalhador é exposto a ambientes insalubres, por exemplo, o exame deve ser feito a cada 6 meses, mas fora isso, pode ser anual ou a cada 2 anos. Os prazos para a realização dos exames estão previstos na norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho. Nela são fixadas as regras do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ela determina que, além dos exames previstos na CLT, como o admissional, o periódico e o demissional, é obrigatório que sejam realizados exames médicos quando o empregado mudar de função para outro posto que o expõe a risco ou quando ele retornar ao trabalho, depois de ficar por 30 dias ou mais afastado por motivo de doença, acidente de natureza ocupacional ou não, ou parto. O médico do trabalho pode declarar, a partir dos exames feitos, que o trabalhador não é capaz de desenvolver determinada atividade. Para isso, é preciso que a incapacidade seja comprovada. Já quando o médico identifica algum indício de doença causada pela atividade laboral, o trabalhador deve ser encaminhado à Previdência Social. Por exemplo, ele já entra com uma doença que nós, sabidamente, já temos conhecimento de que com a atividade que ele vai desempenhar, vai agravar aquela doença. Então, a gente, digamos, dá o parecer de que ele não pode desempenhar aquela atividade. Nesse caso, é necessário que ele encaminhe para o INSS para que seja atestado, de fato, se é uma doença ocupacional, fazer uma perícia, né, uma perícia médica nesse sentido, e verificando que há uma doença ocupacional que incapacite, né, o funcionário ao exercício das atividades, aí ele é afastado, colocado em licença, né, auxílio doença, conforme os casos previstos em lei.
Apesar de a finalidade desses exames ser a de prevenir possíveis doenças ou evitar que o trabalhador exerça uma função incompatível com o estado de saúde, há exames que o médico do trabalho não pode solicitar, a não ser que sejam indispensáveis para o exercício da profissão. Testes toxicológicos, por exemplo, podem ser considerados discriminatórios. A 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou, em 2012, um caso de um auxiliar de serviços gerais que entrou na justiça depois que descobriu que, durante os exames periódicos exigidos pela empresa, era submetido a exame toxicológico, sem ter conhecimento disso. A turma condenou a empresa ao pagamento de R$ 6 mil de indenização ao trabalhador. A CLT prevê que o exame toxicológico é permitido para o exercício de algumas profissões, como, por exemplo, a de caminhoneiros. A própria CLT prevê o caso do exame toxicológico, mas apenas para motoristas, operadores de máquinas, que há, de fato, um prejuízo, tanto para o funcionário quanto para a sociedade. Já o pedido de teste para comprovar doenças graves, como HIV, são proibidos. De acordo com a portaria número 1246 do Ministério do Trabalho, não é permitida nos exames médicos de admissão, mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego a exigência de apresentação de teste de HIV. Pedidos de teste de gravidez ou fertilidade durante o exame admissional ou periódico também são considerados discriminatórios. A exigência é considerada crime, previsto na Lei 9.029 de 1995. A exigência destes testes, desses atestados de gravidez, ela viola os direitos da personalidade, a intimidade dessa empregada. E são passíveis de reparação, ou seja, gera o dever de se pagar a indenização por danos morais. Seja no exame admissional ou demissional, o médico deve emitir o atestado de saúde ocupacional em 2 vias. Na clínica, nós ficamos com o registro das informações do paciente no prontuário médico. Uma via entregue do ASO, do atestado expedido e entregue para a empresa, e a segunda via é entregue para o trabalhador.